Envia-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Queridos filhos e filhas, hoje, parabéns à Rádio Atual FM 105,1, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E ontem eu me esqueci de Dom Marco Aurélio Gubbioto, da Diocese de Itabira, Minas Gerais. Filhos queridos, nós estamos terminando a novena de Santa Teresinha, amanhã é o último dia, e vamos começar finados. Finados, e eu quero que você reze pelos seus falecidos. Dia 2, eu celebro já há muitos anos, eu não sei qual é a edição dessa missa, Missa dos Fiéis Defuntos, às 11 horas, no cemitério, na praça, em frente ao cemitério da Água Verde, às 11 horas da manhã. Tem o programa e depois a missa, e depois nós iremos até ao cruzeiro, acender uma vela. No santuário nós teremos missa às 7h30 da manhã ao meio-dia, de finados. Às 19 já é de domingo. Mas sabe, eu queria fazer um convite para você no dia de Todos os Santos, que é dia 3. Sabe por quê? Dia 3 é dia de Todos os Santos. E é com grande alegria que nós vamos ter uma apresentação da Camerata Antiqua, às 4h30 da tarde. Eu estarei presente, inclusive eu estarei na Camerata, que vai apresentar Requiem de música exatamente pelos falecidos, uma missa feita para os mortos. E aí ficarei para a missa das 18, que eu, como é dia de Todos os Santos, eu queria que você trouxesse a imagem do seu santo de proteção, não é? Dia de Todos os Santos, ixi, eu acho que eu vou levar uma cesta, mas não tem problema não. E nós vamos abençoar as imagens na missa das 18. Então vem às 4h30 da tarde para a apresentação da Camerata Antiqua. É maravilhosa, principalmente Requiem de Mozart, é de chorar. Venha. Filhos queridos, como eu disse, nós estamos na semana do 12º Evangelizar é Preciso, Fortaleza. Oh, coisa boa! E aí, a programação, desculpe se eu não conseguir falar tudo, porque tudo eles mandam para ser anunciado aqui no Experiência de Deus. E não é meu propósito. Mas, vamos lá, dentro do possível. Lembrando que na sexta-feira tem a missa do envio dos voluntários na Catedral. Dia 26, nós temos a abertura dos portões às 8 horas, lá no céu, condomínio espiritual do Irapuru. Às 12 horas, a terço, e segue toda uma programação. E quero chamar a atenção que a partir das 17 horas, transmissão pelo YouTube por todo o Brasil, Santa Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Valdemir, 18h45, adoração do Santíssimo, às 20 horas, show de evangelização. Você tem o kit, Evangelizar é Preciso, que é a camiseta e o tercinho. E lembrando que no domingo eu estarei em Fortaleza fazendo um momento de espiritualidade com o livro Poder Oculto. Você vai estar lá? Estar com você.
Atenda-me nesta necessidade. Lembrai-vos, Santa Teresinha do Menino Jesus, que prometestes passar o vosso céu, fazendo bem sobre a terra sem descanso, até ver completo o número dos eleitos. Vós disseste, Santa Teresinha, espero não ficar inativa no céu. Meu desejo é de trabalhar ainda pela igreja e pelas almas. Santa Teresinha do Menino Jesus, trabalhe por esta graça que vos peço agora. Santa Teresinha do Menino Jesus, sede nosso anjo protetor na vida e não descanse até que nos veja no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, que encontraste graça aos olhos de Deus, leve até ele a minha prece. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, abençoai a água, a roupa dos enfermos, os remédios, as fotos de família. Deus, uma chuva de bênçãos para o seu povo. Abençoai e santificai pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar, meu filho, é preciso deixar dentro de si a primavera florescer. Ninguém pode te ferir, a menos que... CYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, Porto Velho, Rondônia, operando em 103,1 MHz. Caiari FM, a rádio católica no coração da gente. Metade de mais um dia de vida. Quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada. Só uma paradinha para dizer: Papai do céu, obrigado por mais um dia de vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. Atenção, emissoras integrantes da rede Antena Hits, para o top de 5 segundos. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodzan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. EFNnews.com.br, portal de notícias da rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar a Voz do Povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, a partir deste momento, até às 13 horas,
Certamente você vai ficar por dentro do assunto do dia ou dos assuntos do dia, com debate qualificado e também com informações precisas através dos sites rondonoticias.com.br. Você pode baixar o aplicativo no Play Store e ter notícias na palma da sua mão. E também dfmnews.com.br. Bom, eu já, antes de registrar o nome do meu convidado aqui, eu já quero registrar algumas pessoas que já estão aqui conosco. Deixa eu ver quem está aqui nesse momento. É o João Marcos, o Anderson Rafael, o Franquelson Acioli. Também está conosco o Sandeimar Medeiros, o grande Sandeimar Medeiros, o Marcos Mendonça Daninho, poeta, a Lúcia Furtado também está com a gente, o Chiquito Paiva se ligou na Voz do Povo, o Eduardo Mesomo está lá em Vilhena, ligado na Voz do Povo, o advogado doutor Eduardo Mesomo, o Odair Calado está no Vale do Jamari, ligado na Voz do Povo, a Isabel Cristina também está com a gente, o Paulo Santos, Jerry Monte em Fortaleza. Vamos lá então, o Paulo Santos, estou na fila da audiência, obrigado Paulo. O Cleto Brito, conhece o Brito, senador? Meu amigo Brito, muitos anos. A Maria Isabel Palheta está ligada com a gente aqui, a Carléu Sá, a Elisete Limeira, o Antônio Neto, o Gerson Sena, em Guajaramirim, ligado na Voz do Povo, o Selmo Vasconcelos, o vereador da Silva do Sintrá, o doutor Hugo Correia. Parabéns ao Arimar pelo programa e pela coragem de sempre. Muito obrigado, o Hugo. A Edilza Mota, o Haroldo Vasconcelos, grande abraço, Haroldo, obrigado. O Genê Falcão, o ex-deputado Edésio Martelli, o Eduardo Castro, João Manuel da Silva, o Domingos Tavares, a Maria Luísa Silva, Lu Silva, o Florivaldo Primo também se ligaram na Voz do Povo. Bom, abrindo o programa de hoje, eu quero registrar a grita geral que está no hospital de base. Falta anestesista e está uma grita, uma correria. As redes sociais estão batendo pesado nessa questão. Em que pese esteve aqui o secretário dando uma entrevista, demonstrando muita coragem e boa vontade, mas no plano prático a coisa tem que acontecer, não basta só ter coragem, né? Como a mulher de César, não basta demonstrar, tem que ser honesta. Pois bem, e nesse sentido, então, a gente está aí a cobrar o governo do Estado, enfim, de uma forma em geral. O governo não gosta da imprensa, não gosta da entrevista, mas era bom ele se posicionar para dizer efetivamente o que vai ser feito para melhorar, resolver, minorar, pelo menos a dor das pessoas que estão no hospital de base. Voltando à questão da Energisa, a grita tá geral também com essa grande vilã da vida de Rondônia. É uma empresa que a impressão que se tem é que aqui parece ser terra de ninguém. E aí eles chegam, se estabelecem, compram uma empresa por R$50 mil e de repente não tem obrigação com nada, fica por isso mesmo. E daí a grande vilã agora está lá na Assembleia Legislativa enganchada com a tal da CPI. Paralelo a isso, eu quero abrir as manchetes do rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. Adolescente confessa ter matado irmã e que arrancou o bebê da barriga dela com uma faca. Meu Deus do céu. Picape capota após colidir com Celta na região central da capital. Motociclista é encontrado esfaqueado na estrada dos Periquitos. Senai prorroga inscrições para curso de eletricista, 30 vagas. Mulher é acusada de pagar 20 mil a pistoleiro para matar marido. A violência está gritante em Porto Velho, hein? Ex-ministro da Previdência, senadora Milando, entrevistado do programa, está anunciado no Rondo Notícias, no DFM News. Tecidas as primeiras considerações da Voz do Povo, o programa faz mais registros aqui, para a gente começar, então, a entrevista com o ex-ministro da Previdência, ex-senadora Mirlando. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. A Lu Pires e o Léo Paz também se ligaram com a gente. A entrevista, então, vai começar agora. A Voz do Povo. Entrevista. É com alegria que o programa recebe o ex-ministro da Previdência, ex-senadora Mirlando,
E registra, claro, o prazer de tê-lo aqui. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar. Boa tarde a todos os ouvintes da Voz do Povo. Boa tarde, internautas. A alegria, a satisfação é minha. É sempre bom dialogar, falar com a voz do povo, porque a voz do povo é a voz de Deus, né? Aquela posição que realmente todo o poder emana do povo. Então, é um programa que realmente se volta para a população, para aquela parcela da sociedade que faz a história, aquela gente que realmente move a nação, que move o nosso estado e a nossa capital. Portanto, mais uma vez, parabéns pelo teu programa. Os ouvintes aí são muitos que sinalizam agora aqui a sua presença, mas são milhares que estão ouvindo em silêncio. Muito bem. O telefone está aí para você mandar mensagem. Anota para nós aí, 993172715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Para você do interior, 993172715. Para você que quiser ver as imagens do programa, você entra no meu próprio Facebook, Arimar Souza de Sá, e você terá acesso também a essas imagens. Pois bem, senador, eu fiquei surpreso, agradecido aí, o senhor ser leitor das minhas crônicas, né? Todo final de semana eu tenho escrito uma crônica você realmente diferente, né? está se mostrando um escritor. É exatamente essa capacidade que você tem de aurir a realidade e transformar isso no belo, no mágico. Porque a literatura é esse processo que pega o cotidiano, mas através da arte traz o belo à tona. E por isso que nós falamos que a literatura, sobretudo, o belo, é fundo, quer dizer, conteúdo, e a forma. A forma é fundamental para realizar a arte. Por isso que a arte se distingue. A arte tem uma centelha de imortalidade, porque ela atravessa os tempos. Nós hoje ainda estamos aí ouvindo uma música de Beethoven, assistindo, por exemplo, olhando uma obra de Michelangelo, que já foi muito tempo, né? Então é isso, você está conseguindo trazer com muita beleza o nosso cotidiano, o cotidiano de Rondônia, em muitas dessas crônicas, mas sempre dando esse toque de universalidade, colocando o problema no horizonte das preocupações humanas, e com uma beleza que realmente eu quero saudá-lo e parabenizá-lo. Certamente vamos reunir isso num livro, né? Vamos reunir num livro aí. Estou lançando aí o livro Crônica de Fim de Semana, né? Já estou na expectativa já estou trabalhando os originais. Você falou exatamente algumas isso. Pessoas já estão fazendo as suas próprias críticas, e aí vamos lançar o livro Crônica de Fim de Semana. Eu agradeço muito as palavras do senador. Se você tiver interesse em ler crônicas, a cada fim de semana, sábado à tarde, eu publico uma, já desde a década de 80, né? Assim, eu calculo aproximadamente umas 600 crônicas, né? Então chegou na hora de lançar o livro. Sai um volume, ou dois ou vários três livros, volumes, né? Ou 2 ou 3, 4 volumes. Muito bem. Senador, como é que está a vida aí? Está caminhando como, a seu ver? Eu estou vendo que o contexto nacional está muito conturbado. Você deve ter lido, todo mundo conhece, o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, que lá pelos anos de 1500, por aí, escreveu no renascentismo, né? O iluminismo e tal, ele traz a lume essa questão da loucura falando. O que eu retirei que é importante, que a loucura não imita ninguém. Ela é uma manifestação da sua realidade. Ela não mente. É atrevida, né? É atrevida, mas ela não mente, ela é aquilo. Então você vê, as pessoas estão falando o que vem na telha. Não importa se é palavrão, se é linguagem de prostíbulo, me perdoe o prostíbulo, né? Se é linguagem de boca de fumo, vamos usar uma linguagem mais atual. É um negócio assim que a política decaiu a um nível insustentável, né? Um nível deplorável. O que nós vemos hoje, uma conversa de pessoas que parece que nunca imaginavam
que um dia está lá na Câmara, e a Câmara tem um regimento, você tem que ter urbanidade para falar, ou seja, falar corretamente, sem agressão. E antigamente, se alguém falasse algum palavrão, era simplesmente riscado. Hoje não, as pessoas falam, e falam pela internet o que bem entende, né, que senador, é livre. O senhor que foi ministro da Previdência, então, foi senador... realmente é deplorável, foi senador da República. O homem, quando exerce um cargo público, há uma liturgia a ser seguida? Claro, Arimar. É fundamental isso, senão você vai tratar, vamos dizer assim, essa conduta pública... Mistura o público com o privado? Com o privado, mas não é. Com sobretudo o que há de pior, né? Com aquilo que é o palavrão, que é a forma desrespeitosa de tratar os assuntos. Realmente o que a gente está assistindo parece surreal. Não parece isso que chegou aí, a gente vê aquela Joyce Helsman, né? Brigando com o filho do Bolsonaro e vice-versa, e chamando palavrões, e outros brigando. Aquele delegado Valdir, líder. Ele pensa que é delegado, que está numa delegacia de polícia. Né? Isso decorre de quê, Silvio? Decorre primeiro da burrice, né? É porque o sábio não faz o despreparo, isso. Né? Aí o despreparo, exatamente, sobretudo, pessoas que não imaginavam sequer que um dia seriam representantes do povo. E não são representantes nem de si próprios, porque não tem coerência com nada. Uma hora fala-se uma coisa, depois é outra. É por isso que eu digo, é um elogio à loucura. Agora eu falo, é um elogio à loucura. Será que a rede social... Abriram a gaiola de loucas. Né? A rede social contribui para isso? Eu acho, mas eu não sou contra a rede social. Eu sou exatamente lastimando que se usa as redes sociais por uma linguagem tão imprópria para a vida pública. As pessoas que exercem um cargo, como você disse, tem uma liturgia. Essa liturgia significa uma conduta restrita, capaz de dar exemplos, né? Oferecer exemplos. Que exemplos que nós estamos vendo? Um exemplo realmente... deplorável, né? Deplorável, um exemplo de coisas que a gente não pode admitir que isso aconteça e, sobretudo, que vá à exposição pública. Mas eu acho que é melhor a verdade do que a mentira. É melhor que a loucura seja autêntica do que ela enrustida numa enganação. Então, as pessoas são isso aí. Infelizmente, são isso. Não se pode construir uma nação com esse tipo de gente. Senador, essa prática de política relacionada ao seu tempo é muito discrepante? Ela é diferente. E se você voltasse, vamos dizer assim, a política do Império ainda, era muito mais qualificada. Então, o Ulisses tinha uma frase que, se eu não me engano, mais ou menos era isso, Ulisses Guimarães. Vocês estão reclamando desse parlamento? Vão ver o de amanhã. Virão o de amanhã. Então, quer dizer, cada vez é pior. E esse agora recolheu representantes, por exemplo, assim como nós vemos senadores, um major, nem sei o nome, nem quero citar o nome, mas lá de São Paulo, com uma representação dessa, ninguém está diante da tropa de policiais, nós estamos diante de senadores representantes da nação, dos estados, da Federação Brasileira. Então, quer dizer, isso que está aí... O momento atual é penumbroso, é penoso, é complicado. É exatamente, obscuro, né? E o Brasil para, né? E o Brasil para, porque ainda que as reformas estão indo, apesar de tudo isso, porque essas pessoas não têm consequência, não tem, todo mundo fala ideologia, mas não tem nada na cabeça. Quer dizer, é um vácuo mental, né? É um vazio que nem atrapalha, porque falo tudo isso e a coisa continua, vai continuar. O importante é que as reformas estão sendo feitas, ou bem ou mal, eu não vou discutir o mérito dela, pelo contrário, eu tenho algumas restrições em algumas coisas, mas, no geral, por exemplo, na Previdência, que nós estamos aí no regime geral, é o regime do trabalhador comum, do trabalhador que não é o servidor público. O seletista, vamos dizer assim, nesta área não há grandes modificações, porque o que tem é a mudança do tempo de serviço. As pessoas vão ter que trabalhar mais, porque vivem mais e vão viver cada vez mais, ao menos essa é a perspectiva da expectância de vida, ou seja,
Graças a Deus as pessoas estão vivendo mais aqui no Brasil do que, por exemplo, na África, do que em outros países mais subdesenvolvidos do que o Brasil. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo. Para você que se ligou na Voz do Povo agora, nesse momento, este é o primeiro bloco do programa. A entrevista é com o ex-ministro da Previdência e senador da República, Mirlando. Eu vou, então, para o intervalo. Você manda mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp da Voz do Povo. Estando a presença do França Filho, jornalista de Vilhena, ligado na Voz do Povo. A Sônia Andrade me cumprimenta aqui, boa tarde. Pede desculpas por ter se ausentado, de prestigiar seu maravilhoso programa de entrevista. Ela teve uns problemas na família, inclusive de morte. Meu Deus, condolências à Sônia. E cumprimenta também o entrevistado de hoje. Um abraço, a Sônia Andrade está em João Pessoa. Estou na escuta no Nordeste, está na Paraíba. Sônia, nossas condolências, muito obrigado pelo prestígio à Voz do Povo. O Wagner Lopes também, e o Carlos Henrique, o Linguiça, ligado na Voz do Povo, o Paulo Santos. O regimento só não avalia o político que está de mal intenções com o povo. O Eliana Regis está em Balneário Camboriú, e o Everaldo Caetano também está com a gente. Eliana, boa tarde. Eliana, muito obrigado. Bom, eu vou fazer vou fazer o primeiro intervalo. Volto na sequência com a presença do ex-ministro da Previdência, ex-senadora Mirlando. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC. Sempre com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu segundo bloco aqui nos 103.1 na capital de Rondônia, para todo o interior do estado através da rede Antena, que está nesse momento ligada, aqui plugada na Voz do Povo. O diretor-geral da rede Antena Hits, o presidente do PMDB regional, Dirceu Fernandes, cumprimenta a senadora Mia. O Dirceu é um grande amigo de tantos anos. É uma alegria, Dirceu, saber que você está aí dialogando com a gente, porque isso aqui é um diálogo. É um diálogo, sem dúvida. Senador, está na pauta do Congresso Nacional, aliás, do Supremo Tribunal Federal, a prisão em segunda instância. O sujeito é condenado na primeira, que é o juiz singular, o juiz da vara, depois condenado por um tribunal, e está em voga nesse momento, está na pauta do Supremo essa prisão em segunda instância. Eu gostaria de saber a sua opinião, se o senhor é a favor, é contra, e fundamentar.
Olha, o Supremo é exatamente esse órgão constitucional. O julgamento do Supremo sempre tem... Guardião da Constituição. É o guardião da Constituição. Ele é exatamente quem interpreta a Constituição. A pergunta é essa: o que está escrito na Constituição? O que está escrito, que não vou nem citar os artigos, mas sobretudo fazendo aqui uma lembrança do artigo 5º, é exatamente que só vai para a prisão quem passou por todos os graus com trânsito e julgado. Quer dizer, todas as instâncias com trânsito e julgado. Está escrito. Você não pode fazer uma interpretação... Não cabe mais recurso, né? Que não cabe mais recurso. O ouvinte entender. Exatamente isso. Que foi julgado, que não cabe mais recurso. Não cabe mais julgamento. Outro julgamento. Então, o que eu quero dizer que o que está escrito na Constituição é isso. A Constituição não serve? Modifica-se a Constituição. Mas é importante dizer que não é fácil modificar esse ponto, porque são os direitos e garantias individuais que estão garantidos como cláusulas pétreas, na forma do artigo 64 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 4. Então, quer dizer, é uma coisa que está escrito. E se está escrito, você tem que respeitar a Constituição. Você não pode fazer da Constituição uma interpretação que vá contra a letra expressa da lei. Sobretudo o órgão que é o guardião dessa Exatamente, e o Supremo é isso. Agora, não, mas o Supremo já interpretou diferentemente, admitindo a prisão após o segundo grau de jurisdição, ou seja, a segunda instância. Isso realmente foi uma decisão, mas ela não é ampla e geral, ela é uma decisão em concreto para determinado caso. E não é assim um efeito impositivo para todos os tribunais. Nessa circunstância, eu quero dizer que agora sim vai definir. Não é que eu seja contra ou a favor. Eu sou a favor da Constituição. Eu sou um advogado. Eu aprendi nos bancos da escola, da Faculdade de Direito de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com grandes professores constitucionalistas, como Paulo Brossard e outros. Então, eu aprendi que tem que se respeitar a Constituição. Mas já há julgados do próprio Supremo. Mas exatamente, há os julgados que já definiu que poderia prender. Exatamente. Agora, eu entendo que, nesse momento, o Supremo vai se definir de maneira ampla e geral. E nessa circunstância vai ter que respeitar a Constituição. É um contraponto na história. De repente eles definem, agora tem que definir de novo. Isso desgasta eu o acho Supremo o seguinte, social. É importante, alguém vai dizer, não, mas os crimes hediondos, vai soltar, não é verdade, 170 mil, há alguma coisa como 4 mil, que é muita gente. Mas aquelas situações extremas, né, como você viu hoje, né, aqui, o irmão matar irmão e o sobrinho, quer dizer, tirar o feto de dentro da barriga da irmã, não sei por que razão, é uma razão hedionda, né? É algo que merece a execração pública e que merece uma pena rigorosa. E a prisão imediata. Mas isso tem solução através da prisão preventiva, que pode acontecer quando é importante para a garantia da ordem pública, da instrução processual, etc. Artigo 312 do Código Penal, da prisão, do processo penal. Então, quer dizer, são essas coisas que eu quero dizer para vocês, que estão nos ouvindo, que concordem ou não, eu acho que, em primeiro lugar, a Constituição. Fora da lei não há salvação, disse Rui Barbosa. Fora da Constituição, a gente não tem mais segurança jurídica nenhuma. E a Constituição é esse pacto social, é esse encontro da vontade da nação que se cristaliza em disposições que elas devem ser respeitadas. Meus amigos, não se pode fazer uma interpretação contrária, não se pode legislar, não se pode rasgar a Constituição, não se pode apagar com a borracha o que está escrito. Nulidade dos atos. Né? Então eu acho que nessa visão, não é eu. É a Constituição que fala. Senador, eu gostaria também da sua opinião, o senhor que esteve em Brasília durante muitos anos, vive em Brasília também, aquele fato do Janot admitir que entrou armado no Supremo Federal, quis matar o Gilmar Mendes,
E depois virou a grande chacota. Um diz, ia virar um herói nacional em vista de determinadas decisões que são, digamos, decisões que o Gilmar Mendes toma, que muitas das vezes acabam criando uma fenda no meio social, até quem diz satisfações, até quem diga assim, ó, se ele não matou, porque senão não teria quem desse um habeas corpus para ele sair, que seria o Gilmar Mendes. Eu gostaria, no bojo dessas situações, qual é a sua opinião? Mais uma vez, nesse país está acontecendo coisas absurdas, né? Isso é mais um absurdo, uma coisa assim inconcebível, que um chefe do Ministério Público, uma autoridade máxima, praticamente quase um poder, né? Quase um poder, embora de que não é o quarto poder, mas ele tem uma estruturação, um poder quase absoluto, sem freios e contrapesos. Eu falo porque eu fui o relator da lei orgânica do Ministério Público Federal. Então, eu conheço esses detalhes. Então, infelizmente, quer dizer, as pessoas precisam passar por um teste de sanidade mental para desempenhar certos cargos. Parece que é isso. Você não pode assumir um cargo e cometer esse tipo de loucura, né? De despautério. Senão ele endói da cabeça dos menos favorecidos. Olha, se o cara daquele pois tamanho, que exemplo se dá ao país, imagina, se o cara fala isso. Exatamente, quer dizer, que eu quero a incitação à violência é uma coisa assim inimaginável. É algo que nós temos que bater e dizer não, e dizer, infelizmente, esse camarada não estava preparado para ser o chefe do Ministério Público Federal, que é o guardião da lei. E a violência não se pode, em momento algum, incentivá-la. A violência é repudiada sempre. Nós estamos repudiando aqui o irmão que mata irmão e que mata o sobrinho. Nós temos que repudiar de maneira veemente. Agora, imagine se lá, dentro do Supremo, alguém armado mata um ministro, não importa quem seja. Importa que não se deve matar ninguém. E, sobretudo, não se pode dar um exemplo desse. É uma coisa. Na mais alta corte é uma coisa absurda. Alguém que pensou e não fez e vai declarar. Quer dizer, você vê que não está bem do juízo. A pessoa que faz isso não está bem da cabeça. Tem alguma coisa. Eu acho que é um complexo de culpa, que o sujeito que condenava todo mundo, castigava todo mundo era bandido, e ele era um bandido. Em potencial, enrustido, em potencial, quer dizer, que exemplo, meu Deus do céu, nós estamos dando para esse país. Essas figuras têm que ser banidas da vida pública e nós temos que construir uma nova política, uma nova estrutura, e as pessoas que assumem um cargo têm que passar por um teste de sanidade mental, viu? O amigo ouvinte da Voz do Povo, da capital ou do interior do Rondônia, você que está no mundo via internet, como pensa as questões estão sendo debatidas do programa nesse momento? Você concorda com o ex-senador, ex-ministro da Previdência, a Mirlanda, discorda dele? Aqui a democracia se estabelece, você pode mandar sua mensagem. Mande pelo Facebook ou aqui mande pelo telefone. Né? Aqui é liberdade. Mande pelo telefone 9... Sem censura, né? Sem censura. 993-17-27-15, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Eu quero ainda voltar às decisões polêmicas, era o termo que eu quis dizer, ainda agora quase não veio, do ministro Gilmar Mendes. Não, veja bem, eu acho que eu considero, minha opinião, meu conceito... Isso tem relação, pessoal? Eu tenho, assim, na política, na vida pública, né, normal, até profissional algumas vezes, mas o que eu quero dizer é que ele é um dos ministros mais bem informados. Ele realmente tem formação jurídica profunda. Você é intelectualmente preparado. Intelectualmente preparado. O que eu acho, e tem muita coragem também. Agora, se em algumas decisões ele está errado, claro, todo mundo erra. Se ele, vamos dizer assim, se excede contra os excessos da Lava Jato, eu também. Eu acho que fora do devido processo legal, fora do que manda a lei, você não pode fazer nada. Você não pode conduzir um processo a teu talante, a tua vontade. A vontade do juiz é a vontade da lei.
A democracia é o governo das leis e não das pessoas, embora teremos sempre agentes públicos que dão um toque pessoal nas coisas, mas o juiz correto é aquele que não olha nem a capa do processo para não olhar a cara de quem é que ele vai condenar ou que ele vai conceder um benefício, ou também ele não pode ter uma visão pessoal, ele tem que se despojar daquilo que é dele para realizar aquilo que é da sociedade, que é da lei. Mas então, eu quero avançar ainda mais sobre essa questão. Então, Lava Jato. a minha visão é que ele é um juiz altamente qualificado. Ponto. Bom, mas a Lava Jato, vamos lá. Vamos para a Lava Jato. Eu vou fazer um intervalo. Eu quero falar sobre esses vazamentos aí da Lava Jato, mais que isso, o roubo dessas mensagens que vem sendo acobertadas aí pelo Supremo, por alguns ministros. Eu gostaria da sua opinião. Antes, porém, quero registrar a presença aqui do meu ilustre Rodinei Costa, o Jackson Oliveira, o Eliel Nobre, tá ligado na Voz do Povo, muito obrigado. O Guto Pelúcio, a Neuza Alves, a Mari Souza, a grande jornalista Jaqueline Alencar, a Terezinha Leão, a Sônia Andrade está em João Pessoa dizendo que a entrevista está muito boa, a Morena Prata, o doutor Amadeu Machado, ligado na Voz do Povo, um abraço, doutor Amadeu. O Alânia Neves também se ligou no programa. Eu vou para o intervalo, eu volto na sequência com o segundo bloco da Voz do Povo, já com a presença maciça de Sua Excelência, o ouvinte do programa, que está na capital, está no interior, se liga, prestigia a Voz do Povo, para que o programa, todo dia, cansativo de fazer, vá para o ar sempre com, pelo menos se buscando a qualidade que a gente espera. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O som do progresso invadiu Porto Velho. Estamos fazendo o maior investimento em obras das últimas décadas. São 300 milhões de reais. Prepare-se para ouvir a nossa maratona de obras em quase todos os bairros de nossa capital. Estamos fazendo a drenagem e pavimentação da Raimundo Cantuária. Estamos fazendo asfalto de 21 ruas do Coab. Estamos fazendo a recuperação do Barco Hospital. E a compra de van e novos veículos para as unidades de saúde. Estamos fazendo regularização fundiária nos bairros Lagoinha e Tiradentes. Estamos fazendo a reforma de 13 escolas. Estamos fazendo muito pela educação com criação de mais de 2.500 novas vagas. Estamos fazendo asfalto em 16 ruas do Flodoal do Ponte Espinho. E em 8 ruas no Puniã. Em 8 ruas no Esperança da Comunidade. Estamos fazendo a compra de ambulâncias. Estamos fazendo asfalto em 9 ruas do Jardim Eldorado. E asfalto, calçada e meio-fio em 9 ruas na Zona Leste. E a revitalização da Vila Candelária. Estamos fazendo a Vila Olímpica no Colégio Padrão. E a regularização fundiária de mais de 3.000 imóveis em União Bandeirantes, Nova Califórnia, Ocupação Rosalina e Nova Aliança. Estamos fazendo a compra de equipamentos novos para a maternidade municipal. Essa é a nossa Prefeitura de Porto Velho. Estamos fazendo muito e você está vendo todo esse progresso acontecer. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal.
O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu terceiro bloco aqui no 103.1 na capital de Rondônia, para todo o estado através da Rede Antena. Rede Antena cobre do Vale do Jamaria ao Vale do Guaporé, chegando aos quadrantes de Rondônia, levando sempre a informação precisa com a credibilidade necessária. Hoje o convidado é o ex-ministro da Previdência, ex-senador Amir Lando. Estamos debatendo a questão política no plano nacional, vou descer para o plano local, mas eu quero ainda a complementação do senador a respeito da Operação Lava Jato. Registrando aqui algumas presenças ainda aqui na Voz do Povo, o Chico Holanda está ligado na Voz do Povo, o Teobaldo Marim, o Felipe, boa tarde, manda um abraço para o meu pai, o Arlindo Schmitz, de Alvorada do Oeste. Olha, nós estamos chegando. Um abraço aí ao seu Arlindo Schmitz, de Alvorada do Oeste, o grande Chico Holanda, líder empresarial. A Terezinha Leão, a Mirlando, Terezinha, parabéns, Arimar, pelo programa, com este ilustre ícone da política, senadora Mirlando, obrigado. Que ela quer revê-lo, diz a Terezinha Leão. Também o professor Otacílio Moreira de Carvalho está ligado na Voz do Povo. A Terezinha, diga ao senador que fui esposa de um amigo dele, o Capitão Brasil. Tchau para identificar, então. Foi um prazer, Terezinha. E o doutor Amadeu também está ligado na Voz do Povo. Um grande amigo meu, de longa data, um advogado renomado. Nós trabalhamos no INCRA, num momento até conjuntamente, depois ele ficou tocando, e o Amadeu é muito preparado, um advogado que tem todo o respeito da nossa comunidade jurídica. E o Francisco Holanda, o líder empresarial, mandando abraço ao senador. O criador do Instituto agora, realmente, ele quer alavancar o desenvolvimento do nosso Estado com os empresários. Eu acho que os empresários que empreendem, e eles fazem o progresso. Né? Senador, para a gente correr, então, para atender o ouvinte, eu pedi só para a sua intervenção rapidinho em relação à Lava Jato, a Vaza Jato, essas coisas todas, e o roubo de mensagens de autoridades. Fundamente sobre isso, senador. O que eu vejo, Arimar, é que realmente essa questão da Vaza Jato, você falou, que veio à tona, que roubaram as informações. Eu tenho uma posição que eu cito até, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do Nelson Hungria e outros, que diziam o seguinte: a nação tem direito à verdade. A nação tem o direito à verdade. Ao povo não se esconde nada. Isso dizia eles a respeito a uma decisão exatamente da quebra do sigilo bancário. Então, eu acho que se as pessoas não se conduziram de acordo com a lei, com o processo, se havia um conluio, se havia, assim, objetivos extraprocessuais, fora da linha do processo, para chegar ao resultado, eu acho que isso está errado. O processo tem que se desenvolver e os fatos têm que dizer a pena. Não é a pena, ou seja, a punição, quero dizer aqui, porque a punição é um objetivo da pessoa, do juiz. Não, o juiz tem que saber que ele é um servo da lei. E nós não podemos admitir que o pessoal do Ministério Público ou do Poder Judiciário conduza o processo para chegar a um determinado objetivo. Não, o objetivo tem que ser
exatamente o resultado das provas, dos fatos que vêm a lume, que são trazidos. Agora, se você já tem um parte-pri, ou seja, um fim já definido por você mesmo, você está fugindo daquilo que é o processo da isenção, do sobrestamento, ou seja, o juiz tem que ficar numa posição neutra, assim, acima, entre a lei e os fatos, e dizer a justiça. Então, eu não sou daqueles, não, aconteceu, veio à tona, é verdade, é deplorável. Não foram vazados outras decisões, outras conversas de pessoas no passado, como foi aí pelo próprio Moro, que divulgou um diálogo do Lula naquela época. Então, se ali podia fazer, por que não o diálogo dele? Olha, o problema é que a autoridade tem que se pôr limites. Se não se colocar limites, e os limites Mas estão... uma questão é autorizada pela lei, a outra é... Não, ao aquela lá arrepio da também não lei. era autorizada, fez por arbítrio. Então, o que eu quero te falar, apenas isso, que essa conduta, as pessoas têm que colocar limites. Não pode se deusar, não pode fazer um culto da personalidade, não pode tirar vantagens pessoais, querer enriquecer dando palestra. Não, meus amigos, a gente tem que se resumir naquilo que é a essência da realização da justiça. Senador, dar a cada um o que é seu, não mais nem menos. Vamos correr um pouquinho aqui, então? Vamos lá? É difícil. Os temas são bem... Vamos lá, então. O professor Francisco Matias, o historiador, cumprimenta-o e diz assim: senador, é verdade que lhe ofereceram propina para o senhor mudar seu parecer no caso do impeachment do Collor? Já disse isso, já declarei, foram até uma proposta de 200 milhões de dólares em qualquer lugar do mundo. Eu simplesmente disse, a inocência não custa nada, o crime não tem preço. O próprio professor Matias complementa. Pergunta ao senador Amir, o senhor que foi ministro da Previdência no governo Lula, nesse governo houve uma reforma da Previdência. Qual a diferença entre aquela reforma e esta do Bolsonaro? Deixa eu te falar, Matias, meu grande amigo de longa data, tivemos junto em tantas atividades aí. Enfim, o que eu quero te dizer é o seguinte, a essência aqui para o regime geral, quer dizer, onde pega agora essa mudança na Previdência, essa reforma na Previdência, é no servidor público. Aí é que está pegando. No regime geral, Matias, é só um aumento, fundamentalmente, um aumento do tempo de serviço, ou seja, tem que trabalhar mais porque as pessoas estão vivendo mais. Numa linguagem bem simples, é isso, né? Então, tem uma expectância de vida maior, eu já falei isso lá atrás, e agora a reforma para o servidor público é que ele vai perder uma série de privilégios. Também há excessos. Eu acho que precisava colocar alguns freios aí, alguma mudança capaz de diminuir as vantagens e privilégios. O presidente do Poder Legislativo Estadual, o deputado Laerte Gomes, cumprimenta-o pela entrevista. Está ligado na Voz do Povo aqui. Laerte, eu fico honrado com a sua lembrança, meu caro deputado, presidente do Poder Legislativo do Estado. E vamos ver se a gente entra naquele tema de resolver a questão das terras do Estado de Rondônia, porque o Estado de Rondônia tem terras e que nunca assumiu. E vocês, deputados, estão empenhados nessa tarefa que o Poder Executivo, até hoje, sempre esteve ausente e distante. Silente. O Marco diz que o programa é muito esclarecedor, por isso é que ele se liga todo dia na Voz do Povo. Só me diz, Marcos, onde é que você está para eu poder registrar? O programa é muito bom, muito esclarecedor, eu me ligo todo dia. Boa tarde, Arimar. Gostaria de saber do senador Amirlando se ele é a favor ou contra a soltura do Lula. Rapidinho para a gente correr aqui, senador. Eu acho que todo o processo tem que ser correto. Se tiver vícios, erro, se tiver suspeição, deve ser refeito. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. A Marília está em Ariquemes, ligada na Voz do Povo. Em Ariquemes, ela está na rádio Antena de Ariquemes, que eu não consegui gravar a frequência, 103.9. Este é o Amilando que eu conheço. Sempre culto e bem explicativo nas suas colocações. Entendeu o que ela disse? Marília. Marília, a gente procura ser uma expressão da verdade, quer dizer, da verdade que eu acredito. Ninguém é absolutamente dono da verdade, mas a gente acredita e eu sou sempre um testemunho das minhas convicções.
O Augusto de Ji-Paraná está ligado na Voz do Povo. Em Ji-Paraná está 95,7. Pergunte ao ex-ministro da Previdência, Mirlando, se não tiver a reforma... Na verdade, não é o Augusto. O Augusto está só ouvindo a Voz do Povo. É o Adailton. Se não houver a reforma da Previdência, o Brasil para? Nesse momento há uma expectativa muito grande, mais da classe econômica propriamente do que do Brasil, dos trabalhadores, né? Então eu vejo o seguinte, essa reforma da Previdência, eu tinha soluções intermediárias, por exemplo, para criar o Banco da Previdência, gerir todos esses recursos do Fundo de Garantia, do Fundo de Seria um banco próprio e tal, e botar esse dinheiro no mercado, fazer render, e ajudar muito a Previdência. Mas ninguém quer fazer, por quê? Porque os ministros da Fazenda, né, eles já são donos de banco, então não querem outro banco para concorrer. E quem manda no Brasil também é o grande capital bancário. Então é difícil fazer uma coisa diferente do que fizeram aí, mas seria possível várias medidas para complementar e fazer a Previdência realmente evoluir e ser autofinanciável. Só para terminar, mais um detalhezinho. Você vê, toda hora se faz benefícios fiscais, renúncias fiscais, o quê? Tirando o dinheiro da Previdência. Só em 2015, que eu tenho foi 154 bilhões. Então, se você continuar sangrando a Previdência, você nunca vai ter as contas equilibradas. Boa tarde, me diz aqui o meu ilustre Darcy de Nova Brasilândia, eleitor do senador Amirlando. Manda abraço. Está ouvindo a Rádio 98.3 de Alvorada do Oeste e manda abraço, cumprimenta. Grande abraço para você também, nessa rapidez, a gente se vê uma hora por aí. Vamos para diante aqui, a Marília está ligada na Voz do Povo, já falei da Marília, obrigado Marília. O Rafael Pereira, estou ligado na Voz do Povo aqui em Curitiba, estou de férias, estou da capital, moro em Curitiba, aliás, está de férias, está em Curitiba. Manda abraço ao senador. O senador faz falta na política. Obrigado. O povo é que até hoje não me fez voltar, né? Eu vou para o intervalo, então. O Sabiá do Carmela Dutra. Como é que a gente pode... como podemos respeitar os políticos e autoridades se muitos estão envolvidos ou coniventes com a corrupção? Daqui a pouco o senador comenta. O Ivo Galvão, o Sargento Guzmão está ligado na Voz do Povo. O Hélio Fonseca... Olha, eu acho que quem está envolvido com a corrupção merece o castigo, no devido processo. Só isso. Eu não aliso ninguém. Eu tirei um presidente porque tinha ao menos uma roubalheira que não passava de 13 milhões e meio. Mas eu acho que a minha vida pública sempre evitei me lucupletar de um centavo. O Hélio Fonseca, o grande Hélio Fonseca, está em Fortaleza, o Elhão. Também o Antônio Salião Evangelista, Léo Silva, José Giovanni está em Costa Marques também. Quanto tempo não se beija. Pois é, eu vou para o intervalo, eu volto já com o último bloco da Voz do Povo. A dona Domingas está lá na Bolívia, batendo palmas para a Voz do Povo. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação.
No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco, hoje com a presença do ex-ministro da Previdência, ex-senador Amir Lando, que nesse momento presta entrevista na Voz do Povo para todo o estado de Rondônia, para o mundo via internet. Restando mais algumas presenças, a Léo Silva acabou de entrar. Restando algumas presenças aqui, a Patrícia Fernando também está ligada com a gente. O Juliano Pereira também está ligado. O Juarez Rodrigues, o Esme Foster, o Luiz Paulo da Costa, o Isaac Bonfim, o Micael Miqueli, a Márcia Melo também se ligou na Voz do Povo, Aldir Pereira, o Luiz Paulo da Costa também, o Luiz Dantas Neto, a Silvana Silva, a Eudilene Mendes, a Lúcia de Oliveira, o doutor Salmin Salmo, o doutor Roberto Carlos também se ligaram na Voz do Povo. Senador, o senhor vai ser homenageado agora pela classe da imprensa, pela Federação Nacional dos Comunicadores. Como é que o senhor recebe essa homenagem, senador? Olha, com muita humildade e sobretudo, para mim é uma honra alteada receber essa homenagem, sobretudo dos comunicadores já nacionais, mas sobretudo dos comunicadores de Rondônia. Eu acho que agora a imprensa de Rondônia, nós nunca tivemos uma chance de ter assim uma aproximação maior. Eu, enquanto estava na política, estive muito na mídia nacional, mas não foi por desprezo, não foi por nada, foi porque o envolvimento, os compromissos me deixavam muito no cenário nacional. Mas eu hoje sinto essa honraria como uma ação da FENACOM que muito me honra. Eu só posso dizer muito obrigado, dizendo que não mereço tanto, mas recebo. Por quê? Porque eu tenho nos comunicadores o maior respeito. Eu acho que os comunicadores são os que vão traçando o caminho do avanço desse país. Os comunicadores colocam os fatos na cara das pessoas. E os comunicadores hoje não são mais os donos de jornais, nem de emissoras, de nada. Os comunicadores são todos, são vocês também que atuam nas emissoras, nos jornais, mas sobretudo o povo. É uma grande maioria. Claro que tem mentiras, tem fake news que diz e tal, tem notícias falsas, mas a grande maioria vai aprender a distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Pratica o bom jornalismo. Eu acredito na pedagogia da verdade. E a verdade, ela vai fazendo escola. Eu acredito que vocês, comunicadores, que vão fazer a grandeza desse país, porque vocês têm um compromisso com o melhor, com o bem-estar da população, com a felicidade geral de todos. O comunicador não pensa em si, e a essência da política é não pensar em si. O comunicador pensa na notícia, pensa na comunicação, em dar a conhecer aquilo que é, aquilo que acontece, aquilo que deve ser. Isso é muito importante, esse dever ser, que o comunicador tem uma opinião, e essa opinião sempre é uma opinião que só é aceita quando ela é boa. As más opiniões serão sempre rechaçadas. Vamos atender Sua Excelência, ouvinte do programa, o Almir Pereira Paz. Senador, foi o melhor político de Rondônia até hoje, diz o Almir. Eu acho que tem tantos aí, eu procurei cumprir o meu dever, apenas isso, porque eu recebi o mandato popular e tinha que ser coerente em respeitar a vontade do povo. A Cida, do bairro Areal da Floresta, está ligada na Voz do Povo. Obrigado, Cida. Está batendo palmas para a Voz do Povo. Quem mais está aqui com a gente? O Tércio, boa tarde, Arimar, sintonizado no programa. Muito obrigado. Já falei da Cida. O Reginaldo, boa tarde. Estamos aqui no Nova Floresta também. O Elinei Nascimento, manda um abraço ao senador Amir Lando. Boa tarde, Arimar. Quanto retrocesso na política. Pessoas totalmente despreparadas. Pergunto, onde é que vamos parar? É a professora Idalvina. Eu acho que vamos parar numa melhor escolha da próxima eleição. Tudo é um processo dialético. Hoje, a posição, vamos dizer assim, da estultice, da burrice, da estupidez,
vai gerar um salto de qualidade para pessoas mais qualificadas. Então, quer dizer, eu acho que isso tudo faz parte do aprendizado. Quem manda é o povo. Aqui nós estamos na voz do povo. E o povo que escolhe, todo poder emana do povo. Então, gente, vamos escolher políticos mais decentes, mais preparados, para fazer um bom trabalho. Se houver mudança, houver avanço nisso? Eu acho que vai haver avanço, porque o pior aconteceu. Nós estamos no fundo do poço e agora vamos levantar um pouco a cabeça. Muito bem. A Rose, minha ilustre ouvinte, da Baixa da União, segundo o professor Matias, é Baixa do União, por causa do time. Era Baixa do... Quando vejo um sujeito como Alexandre Frota se arvorando em ser representante do povo, falando M, sinto como um náufrago, uma náufraga, sem uma boia ou um pedaço de madeira para a salvação. E não é só ele, uma grande maioria. A que ponto se chegou? Fale com a Rose, senador. Eu acho que nós chegamos assim nesse lamaçal, né? Chegamos nesse lamaçal e agora vamos ver se a gente pega e lava um pouco esse cenário político e melhora a representação. Vocês, o povo é que vai escolher. O Pedro Paulo está ligado na Voz do Povo, no município de Ji-Paraná. Diz assim: senador, essa entrevista sua é uma das melhores que eu já vi. O senhor tem que voltar mais aos programas assim, com esse nível, porque eu paro... Mas é o Adimar que conduz a entrevista e que faz a elevação de moda. Ele diz o seguinte... Ó, Muito obrigado a você. Eu agradeço também a gentileza. Diz o seguinte, um programa com esse nível de debate aqui, trazendo um homem como a Milando, ele está parado na garagem dele em Ji-Paraná e não entrou para almoçar, esperando terminar o programa. Que maravilha. O Osmar Correia, parabéns, Arimar, diga ao senador que meu voto continua dele. Obrigado. O Zé Paulo está ligado na Voz do Povo, no município de Jorge Teixeira. Aqui em Jorge Teixeira... Estamos em todo o estado, hein? Em todo o estado. Jorge Teixeira, a rádio que cobre Jaru, Teobroma, Anari, Tarilândia. Ele diz assim, aqui em Jorge Teixeira, há uma galera que sempre foi a Mirlanda, é porque ele não sabe. Eu agradeço mais uma vez, mas olha, nós todos estamos imbuídos de um mesmo propósito, melhorar o nosso estado, o nosso município e o Brasil, né? Eu acho que todos nós fazemos parte dessa boa vontade e, sobretudo, de realizar as coisas corretas. O Júlio César está no centro da capital. De senador, qual é a sua visão sobre o governo de Marco Rocha? Olha, não dá para ter uma visão, porque é um governo ausente, silente, não fala, não se mostra. Então, a gente tem a impressão que o governo está distante, não se sabe bem aonde. Não há uma representação firme, e não tem uma cara de governo. E é preciso ter um retrato. Os deputados reclamam que ele não os recebe. Isso é ruim, né? Eu acho que nem recebe, nem fala, nem faz nada. Vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo do programa. O Frank está dizendo que o programa de hoje foi uma aula de cidadania. Vamos continuar a atender o programa. Quer comentar, senador? Foi uma aula de cidadania, o ouvinte está dizendo. Eu agradeço. Eu acho que a política tem que ser um exercício da cidadania e, sobretudo, um esforço de cidadania para realizar o bem comum. Vamos para adiante aqui. A Marília Correia está ligada na Voz do Povo, no município de Urupá. Em Urupá, ela está na rádio 88.7. E ela diz assim, o estado de Rondônia é um estado eminentemente agrícola. E ontem eu trouxe aqui o presidente da FAPERO, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. E ela disse, muito pouco se sabe das pesquisas, das questões relacionadas ao Estado. A Marília, olha, é um assunto muito importante. Eu, quando jovem, ainda que eu cheguei nesse estado, a gente se preocupou com a CEPLAC para fazer exatamente a pesquisa dessa área. Eu acho que nós temos que pesquisar uma vocação maior do estado. Temos aí a questão do leite. Eu procurei trazer, inclusive, embriões da Europa para melhorar o padrão genético do nosso gado para produzir mais leite. Então, acho que tem muita coisa a fazer. Mas sabe o que acontece? As pessoas, os que governam, olham o caixa, olham o exercício do orçamento, mas se esquecem de construir o amanhã um Estado mais forte, um Estado com base num desenvolvimento tecnológico maior. A Silvia, eu só tenho a aplaudir o programa e
mega entrevista do senador Amir Lando. A Juliana, parabéns para o Amir, diga a ele que eu nunca deixei de ser Amir. O Rafael Carlos, está ligado na Voz do Povo. O senador Amir é muito merecedor desse prêmio que vai receber da FENACOM. A Wanda Correia, boa tarde, Arimar. Estou ligada na Voz do Povo, na Genô de Carvalho. A Bruna Lima, o senador Amir me deixou ouriçada com a política. A Bruna, ou o termo que ela usou aqui. Vamos estar juntos, vamos continuar. Você agora tem que ser a nossa representante. Eu já fiz a minha parte, né? Registrando também aqui o Isaac Bonfim, tá ligado na Voz do Povo. O Rodinei está dizendo que o programa é Nossa Voz. Como é que é o nome, meu Deus, aqui? É Sante Santa, é assim. O Carlos Braga, o Roberto Carlos da Costa Moura, o jornalista Everaldo Fogaça, cumprimento do senador Amir Lando, doutor Luiz Augusto, ligado na Voz do Povo, o Rafael Henrique, parabéns pelo programa, parabéns pela entrevista, o advogado doutor Geraldo Tadeu, o senador Amir fez uma entrevista extraordinária. A Jaqueline Alencar está em Ji-Paraná, cumprimentando o senador. O Gomes, jornalista, cumprimenta também o senador. O Christian Correia também está ligado na Voz do Povo. O João Bernardo, em Cachoeiro de Itapemirim. O Ronaldo Medeiros está em Candedo de Amari. Meu Deus, não tenho mais tempo. O doutor Alberto Paraguaçu está lá no Rio de Janeiro, ligado na Voz do Povo. E chegamos ao final do programa. Estamos no país, né? Senador, estamos no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, e a todos os ouvintes e todos que nos aqui dialogaram. Para mim foi uma honra muito grande participar, uma satisfação. Não tenho mais nem palavras, isso é a verdade. Obrigado, Arimar, pela sua entrevista. Patrícia, né? Porque você que me entrevistou. Eu agradeço também. Senadora Patrícia bate palmas ao Amir, a Elis, que entrevista, o Marcos Vinícius, o Luiz Paulo Correia Lima, o Hermes, já coloquei o Hermes aqui, o Juarez Correia. Eu não tenho mais tempo, o Manuel Nunes e tanta gente que ligou para a gente aqui e mandou mensagem. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. CYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, Porto Velho, Rondônia, operando em 103,1 MHz. Caiari FM, a Rádio Católica no coração da gente. Supermercados Irmãos Gonçalves, onde comprar é um